Revista Espírita, 1859, coletânea de casos. Apresentação. Esta obra é uma compilação de casos apresentados nas Revista Espírita do ano de 1859, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 2, janeiro de 1859, número 1. O Louquinho de Bayonne. Em nosso último número dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz e muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Essa família reside perto de Bayonne e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, a um filho que reside em Bordeaux, pondo a par do que se passava em sua casa. Este último teve o trabalho de as transcrever para nós, a fim de não ser contestada sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de curiosos. Aqueles para os quais essa reserva constitui-se um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência. Se estivéssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Quando, aos nossos olhos, uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de pessoas sérias, cuja honradez é conhecida e que, longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se. A primeira carta é do filho ao nosso assinante, enviando as cartas de sua mãe. Saint-Esprit, 20 de novembro de 1858. Meu caro amigo, chamado para junto da família por motivo da morte de um de meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, esta circunstância, afastando-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao Sr. Allan Kardec, por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam a minha irmã. Eis as cartas do que minha mãe me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que vos disse de viva voz. 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado, mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. X já nos havia dito que cada vez que saía escutava uma voz a dizer-lhe coisas que, de início, não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois viu uma sombra, não cessando, durante o trajeto, de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-lo e dar-lhe conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo dessas palavras. X ficava muito perturbada e, por várias vezes, não tinha forças para prosseguir em seu caminho. Minha filha, dizia-lhe o invisível cada vez que ficava perturbada, nada temas, porquanto só quero o teu bem. Ele lhe ensinou um local em que ela, durante vários dias, encontrou algumas moedas, de outras vezes nada encontrava. X conformou-se com a recomendação que lhe foi dada e, por muito tempo encontrou, se não moedas, alguns brinquedos que logo verás. Por certo essas doações lhe eram feitas para encorajá-la.
Não eras esquecido na conversa desse ser. Muitas vezes falava de ti e nos dava notícias tuas por intermédio de tua irmã. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite, viu-te a ler em teu quarto. Outras vezes nos disse que teus amigos estavam reunidos em tua casa. Enfim, ele sempre nos tranquilizava quando a preguiça te impedia de nos escrever. Desde algum tempo X tem mantido relações quase contínuas com o invisível. Durante o dia ela nada vê, ouve sempre a mesma voz, que lhe dirige palavras de grande sensatez, encorajando-o ao trabalho e ao amor a Deus. À noite ela vê, na direção de onde parte a voz, uma luz rosada que não ilumina, mas que, segundo pensa, pode ser comparada ao brilho de um diamante na sombra. Agora, todo o temor que sentia desapareceu. Se lhe manifesto minhas dúvidas, diz-me, mamãe, é um anjo que me fala, e se, para te convenceres, tu te armares de coragem, ele me pede para te dizer que, esta noite, fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai aonde ele te mandar, verás pessoas à tua frente, mas não tenhas medo algum. Não quis pôr à prova a minha coragem, tive medo, e a impressão que isso me causou impediu-me de dormir. Muitas vezes, à noite, parecia-me ouvir um sopro à cabeceira do leito. As cadeiras se moviam sem que nenhuma mão as tocasse. Depois de algum tempo meus temores desapareceram completamente e lamentei bastante não me ter submetido à prova que me havia sido proposta, de estabelecer relações diretas com o invisível, e também por não haver lutado incessantemente contra as dúvidas. Exortei X a interrogar o invisível sobre a sua natureza. Eis a conversa que tiveram entre si. X. Quem és tu? Invisível. Sou teu irmão Eliseu. X. Meu irmão morreu há 12 anos. Invisível. É verdade, teu irmão morreu há 12 anos, mas, como em todos os seres, nele havia uma alma que não morre e que se acha agora em tua presença, que te ama e a todos protege. X. Gostaria de ver-te. Invisível. Estou diante de ti. X. Entretanto nada vejo. Invisível. Tomarei uma forma visível para ti. Após o ofício religioso tu descerás, ver-me-ás, então, e eu te abraçarei. X. Mamãe também queria conhecer-te. Invisível. Tua mãe é a minha, ela me conhece. Eu teria preferido manifestar-me a ela, e não a ti. Era o meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas, porquanto Deus me proíbe. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência e, então, todas as dúvidas desaparecerão. À noite, à hora marcada, X se dirigiu à porta do templo. Um rapaz apresentou-se a ela e lhe disse, sou teu irmão. Pediste para ver-me. Estás satisfeita? Abraça-me logo, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Como bem imaginas, a presença desse ser deveria ter espantado X a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Tão logo o abraçou, ele desapareceu no ar. Na manhã do dia seguinte, aproveitando a ocasião em que X foi obrigada a sair, o invisível manifestou-se novamente e lhe disse, deverias ter ficado bastante surpreendida com o meu desaparecimento. Pois bem, vou ensinar-te a te levares no ar, a fim de poderes acompanhar-me. Fosse outra pessoa e X teria ficado apavorada com a proposta. Ela, porém, aceitou a oferta com diligência e logo sentiu que se elevava como uma andorinha. Chegou rapidamente a um local onde havia uma multidão considerável. Conforme nos disse, viu ouro, diamantes e tudo o que, na terra, satisfaria nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que consideramos as pedras das calçadas por onde caminhamos. Ela reconheceu várias meninas de sua idade que moravam em nossa rua e que haviam morrido há muito tempo. Em um apartamento ricamente decorado, onde não havia ninguém, o que sobretudo lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço em espaço, havia um papel. Diante de cada caderno havia um tinteiro,
Ela via as penas molharem-se por si mesmas e traçarem caracteres sem que nenhuma mão as movesse. Ao retornar, censurei-a por se ter ausentado sem a minha autorização e proibi-lhe expressamente de recomeçar semelhantes excursões. O invisível deu-lhe provas de muito pesar por me haver contrariado e prometeu-lhe formalmente que, doravante, não a levaria mais a ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. 26 de abril. O invisível transfigurou-se aos olhos de X. Tomou tua forma tão bem que tua irmã acreditou que estavas no salão. Para certificar-se, ela lhe pediu que retomasse sua forma primitiva. Logo que desapareceste foste substituído por mim. Grande foi o seu espanto. Perguntou-me como eu me achava ali, estando a porta fechada à chave. Então ocorreu uma nova transformação. Tomou a aparência do irmão morto e disse a X: tua mãe e todos os membros da família não vêm sem espanto, e mesmo sem um sentimento de temor, todos os fatos que se realizaram por minha intervenção. Não desejo absolutamente causar pavor. Quero, entretanto, provar minha existência e pôr-te ao abrigo da incredulidade de todos, pois poderiam tomar como mentira tua o que seria da parte deles uma obstinação em não se renderem à evidência. A senhora se trabalha em loja de armarinho, sabes que é preciso comprar botões, vamos todos comprá-los. Transformar-me em teu irmãozinho. Ele tinha então 12 anos. E, quando retornares a casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora se com quem te encontravas no momento em que te venderam os botões. X não deixou de observar essas instruções. Eu mandei perguntar à senhora se e ela me respondeu que tua irmã estava com teu irmão, a quem fez grandes elogios, dizendo que, em sua idade não se poderia imaginar que tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava na escola desde a manhã e só deveria retornar às 7 horas da noite e que, além disso, é muito tímido e não tem essa facilidade que lhe querem reconhecer. Não é bastante curioso? Creio que a mão de Deus não é inteiramente alheia a essas coisas inexplicáveis. 7 de maio de 1855. Não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Entretanto, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizaram sob meus olhos. Eu necessitava de provas bastante evidentes para não infligir a tua irmã os castigos que algumas vezes me vi obrigada a lhe dar, receando que ela quisesse brincar conosco e abusar de nossa confiança. Ontem, eram 5 horas aproximadamente quando o invisível disse a X: é provável que mamãe te mande a alguma parte, a fim de dares um recado. No caminho serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de teu tio. Imediatamente X me transmitiu que invisível lhe houvera dito. Eu estava longe de esperar esses parentes e mais surpresa ainda de o saber dessa maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram efetivamente meu irmão, sua esposa e seus filhos, que vinham nos visitar. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto me dizia. 10 de maio de 1855. Hoje já não posso duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo se realizarem todos esses fatos singulares. Mas deles não posso extrair nenhum ensinamento porque, para mim, esses mistérios são inexplicáveis. Ontem, depois de ter posto ordem na casa, e sabes que faço questão dessas coisas, o invisível disse a X que, malgrado as provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te narrei, eu sempre tinha dúvidas, que ele queria fazer desaparecerem completamente. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. Sobre o assoalho uma substância avermelhada havia sido derramada, creio que era sangue. Se tivessem sido somente algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado o nariz, mas imagina que o assoalho estava inundado. Essa prova bizarra deu-nos um trabalho considerável para fazer com que o piso do salão readquirisse o seu brilho primitivo.
Antes de abrir as cartas que nos envias, X conhece o conteúdo. O invisível lhe transmite. 16 de maio de 1855. X não aceitou uma observação que lhe fez sua irmã, não sei a propósito de quê. Deu uma resposta inconveniente e recebeu o merecido troco. Castiguei-a e ela foi se deitar sem haver jantado. Como de costume, antes de deitar-se faz uma prece. Essa noite ela o esqueceu, mas, alguns momentos depois de deitado o invisível apareceu-lhe e lhe apresentou um castiçal e um livro de preces semelhante ao que costumava utilizar, dizendo-lhe que, apesar da punição que ela bem merecera, não devia esquecer de cumprir seu dever. Então ela se levantou, fez o que lhe era ordenado e, tão logo terminada a prece, tudo desapareceu. Na manhã do dia seguinte, depois de ter me abraçado, X perguntou-me se o castiçal que se encontrava sobre a mesa num andar acima de seu quarto tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como seu livro de preces. 4 de junho de 1855. Desde algum tempo nenhum fato chamou a atenção, a não ser o seguinte. Eu estava resfriada nestes últimos dias. Antes de ontem tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar uma pomada peitoral. Disse a X que quando ela tivesse acabado sua tarefa fosse procurar alguma coisa na farmácia mais próxima. Ela esqueceu minha recomendação e eu mesma não pensei mais nisso. Estou certa de que ela não saiu, nem deixou trabalho senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Grande foi sua surpresa ao retirar-lhe a tampa e encontrar um pacote de pastilhas de cevada que o invisível havia trazido e ali depositado, a fim de poupar-me de uma caminhada e, também, para satisfazer meu desejo, que havia sido esquecido. Evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas que se seguem. O Sr. Adrien viu sob o aspecto de um menino de 10 a 12 anos, bela cabeça, cabelos negros ondulados, olhos negros e vivos, tez pálida, boca zombeteira, caráter leviano, mas bondoso. O espírito disse não saber muito bem por que o evocavam. Nosso correspondente, que estava presente à reunião, disse que eram exatamente esses os traços pelos quais a mocinha em várias circunstâncias o descreveu. 1. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e desejaríamos fazer-te algumas perguntas. Resp. Fazias e eu responderei. Mas faze logo, pois estou com pressa e quero ir embora. 2. Onde apanhaste o dinheiro que davas à menina? Resp. Tirei da bolsa dos outros. Bem compreendeis que eu não iria me divertir a cunhar moedas. Tomo daqueles que podem dar. 3. Por que te ligaste àquela garota? Resp. Grande simpatia. 4. É verdade que foste seu irmão, que morreu com 4 anos de idade? Resp. Sim. 5. Porque eras visível a ela e não a sua mãe? Resp. Minha mãe deve estar privada de ver-me, mas minha irmã não tinha necessidade de castigo. Aliás, foi com permissão especial que lhe apareci. 6. Poderias explicar como te tornas visível ou invisível à vontade? Resp. Não sou bastante elevado e estou muito preocupado com o que me atrai para responder a essa pergunta. 7. Se quisesses, poderias aparecer em nosso meio, assim como te mostraste a vendedora do armarinho. Resp. Não. 8. Nesse estado, serias sensível à dor, se te batessem? Resp. Não. 9. O que aconteceria se a vendedora te houvesse batido? Resp. Ela não teria encontrado senão o vácuo. 10. Sob que nome podemos chamar-te quando falarmos de ti? Resp. Chamai-me de louquinho, se quiserdes. Deixai-me, é preciso que eu vá embora. 11. A São Luís, seria útil que tivéssemos às nossas ordens um espírito assim? Resp. Tende-os frequentemente junto de vós,
assistindo-vos sem que o suspeiteis. Considerações sobre o louquinho de Bayonne. Se compararmos esses fatos com os de Bergzabern, dos quais nossos leitores certamente não perderam a lembrança, veremos uma diferença capital. O de Bergzabern era mais que um espírito batedor, era, e ainda é até hoje, um espírito perturbador em toda a acepção do termo. Sem fazer o mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, do qual falaremos em nosso próximo números, tendo em vista as suas novas e recentes proezas. O de Bayonne, ao contrário, é eminentemente benévolo e cortês, é o tipo desses espíritos bons serviçais, cujos feitos nos são narrados nas lendas alemãs, nova prova de que nas histórias lendárias pode haver um fundo de verdade. Convenhamos, aliás, que a imaginação pouca coisa teria a fazer para colocar esses fatos no âmbito de uma lenda, os quais poderiam ser tomados como uma história da Idade Média, se não se passassem, por assim dizer, aos nossos olhos. Um dos traços mais salientes do espírito a quem damos o nome de louquinho de Bayonne são as suas transformações. O que se dirá, agora, da fábula de Proteu? Entre os espíritos de Bayonne e de Bergzabern há ainda a diferença de que este último somente se mostrou em sonhos, enquanto nosso pequeno duende tornava-se visível e tangível qual se fora uma pessoa real, não apenas a sua irmã, mas, também, as pessoas estranhas, testemunho a compra dos botões na loja de Amarinhos. Por que não se mostrava a todos e em qualquer hora? É o que não sabemos. Parece que não tinha esse poder e nem mesmo podia permanecer por longo tempo em tal estado. Talvez necessitasse, para isso, de um trabalho íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. Novos detalhes nos foram prometidos acerca desses estranhos fenômenos. A eles voltaremos em momento oportuno. Conversas familiares de além-túmulo. Chaldruc, Dúclos e Diógenes. Dúclos. 1. Evocação. Resp. Estou aqui. Médium vidente, o Sr. Adrien, que jamais o vira em vida, fez-lhe o seguinte retrato, considerado muito exato pelas pessoas presentes que o haviam conhecido: rosto comprido, faces escavadas, fronte arqueada e enrugada, nariz um pouco grande, levemente curvado, olhos cinzentos e um pouco à flor das órbitas, boca pequena e zombeteira, tez um pouco pálida, cabelos grisalhos e longa barba. Estatura acima da média. Paletó de tecido azul, tudo puído e esburacado, calças pretas, surradas em farrapos, colete claro, lenço de cor imprecisa, amarrado à guisa de gravata. 2. Lembrais da vossa última existência terrestre? Resp. Perfeitamente. 3. Que motivo vos fez levar o gênero de vida que adotastes? Resp. Estava fatigado da vida e tinha pena dos homens e dos motivos de suas ações. 4. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente rico. É verdade? Resp. Não apenas por isso. Ao humilhar esse homem, eu humilhava muitos outros. 5. Se era uma vingança, ela vos custava caro, porquanto durante longos anos ficastes privado de todos os prazeres sociais, a fim de satisfazê-la. Isso não vos era muito pesado? Resp. Eu os desfrutava de outra maneira. 6. Havia, ao lado disso, um pensamento filosófico que fez com que o comparassem a Diógenes. Resp. Havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem. 7. Que pensais de Diógenes? Resp. Pouca coisa, um pouco daquilo que penso de mim. Sobre nós Diógenes tinha a vantagem de ter feito, alguns milhares de anos mais cedo, aquilo que agora faço e em meio a homens menos civilizados do que aqueles em cujo meio eu vivia. 8. Entre vós e Diógenes há, entretanto, uma diferença. Neste a conduta era consequência de seu sistema filosófico, enquanto a vossa teve origem numa vingança. Resp. Em mim a vingança conduziu a uma filosofia. 9.
Sofrestes por vos ver assim isolado e ser objeto de desprezo e de repugnância, considerando-se que vossa educação vos afastava da sociedade dos mendigos e vagabundos e eres repelido pelas pessoas educadas. Resp. Eu sabia que não temos amigos na terra, eu o havia provado, infelizmente. 10. Quais as vossas ocupações pessoais e onde passais o tempo? Resp. Percorro mundos melhores e me instruo. Lá existem tantas almas boas que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. 11. Viestes algumas vezes ao Palácio Royal depois de vossa morte? Resp. Que me importa o Palácio Royal? 12. Dentre as pessoas que aqui se acham, reconheceis alguma que conhecestes em vossas peregrinações no Palácio Royal? Resp. Como não as reconheceria? 13. É com prazer que as revedes. Resp. Com prazer maior ainda, foram boas para mim. 14. Revistes vosso amigo Charles Nodier? Resp. Sim, sobretudo depois de sua morte. 15. Está errante ou reencarnado? Resp. Errante como eu. 16. Por que escolhestes o Palácio Royal, então o local mais frequentado de Paris, para os vossos passeios? Isto não estaria em desacordo com vossos gostos de misantropo? Resp. Lá eu via todo mundo, todas as tardes. 17. Não haveria de vossa parte, talvez, um sentimento de orgulho? Resp. Sim, infelizmente, o orgulho teve uma boa parte em minha vida. 18. Sois mais feliz agora? Resp. Oh. Sim. 19. Entretanto, vosso gênero de vida não deveria ter contribuído para o vosso aperfeiçoamento. Resp. Essa existência terrena. Muito mais do que poderíeis pensar, eu não passava momentos sombrios quando entrava sozinho e desolado em casa. Lá eu tinha tempo de amadurecer minhas ideias. 20. Se tivesseis que escolher outra existência, como farias? Resp. Não na terra, hoje posso esperar melhor. 21. Lembrais de vossa penúltima existência? Resp. Sim, e de outras também. 22. Onde vivestes essas existências? Resp. Na terra e em outros mundos. 23. E a penúltima? Resp. Na terra. 24. Podeis torná-la conhecida? Resp. Não o posso, era uma existência obscura e oculta. 25. Sem nos revelar essa existência, poderias dizer que relação possuía com a que conhecemos, porquanto uma deve ser a consequência da outra? Resp. Não exatamente uma consequência, mas um complemento. Eu tinha vida infeliz, pelos vícios e defeitos que se modificaram bastante, antes que viesse animar o corpo que conhecestes. 26. Poderemos fazer alguma coisa que vos seja útil e agradável? Resp. Ah! Pouco, hoje estou muito acima da terra. Diógenes. 1. Evocação. Resp. Ah! Como venho de longe. 2. Podereis aparecer ao Senhor Adrien, nosso médium vidente, tal qual eres na existência que vos conhecemos? Resp. Sim, e até mesmo, se quiserdes, vir com minha lanterna. Retrato. Fronte larga, com saliências laterais bem pronunciadas, nariz fino e aquilino, boca grande e séria, olhos negros encovados, olhar penetrante e zombeteiro. Rosto um pouco alongado, magro e cheio de rugas, tez pálida, bigodes e barba incultos, cabelos cinzentos e ralos. Roupas brancas e muito sujas, braços nus, assim como as pernas, corpo magro e ossudo. Sandálias em mau estado, amarradas as pernas por correias. 3. Dissestes que vinhas de longe, de que mundo viestes? Resp. Não o conheceis. 4. Teríeis a bondade de responder algumas perguntas? Resp. Com prazer. 5. A existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico,
Foi proveitosa para a vossa felicidade futura. Resp. Bastante. Laborais em erro levando ao ridículo, como fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco minha existência que a posteridade tenha sido, pode-se dizer, injusta a meu respeito. 6. Que bem pudestes fazer, considerando-se que vossa existência foi muito pessoal. Resp. Trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido muito comigo. 7. Quais as qualidades que gostarias de encontrar no homem que procuráveis com vossa lanterna? Resp. Firmeza. 8. Se tivesseis encontrado em vosso caminho o homem que acabamos de invocar, Chaldruquedúclos, teríeis achado nele o homem que procuráveis. Também ele voluntariamente se privava de tudo quanto fosse supérfluo. Não. 9. Que pensais dele? Resp. Sua alma perdeu-se na terra. Quantos são como ele sem o saberem? Pelo menos ele o sabia. 10. Acreditastes possuir as qualidades que buscavas no homem? Resp. Sem dúvida, esse era o meu critério. 11. Dos filósofos do vosso tempo, qual o que vos merece a preferência? Resp. Sócrates. 12. Qual o que preferis agora? Resp. Sócrates. 13. O que dizeis de Platão? Resp. Muito duro, sua filosofia é bastante severa. Eu admiti os poetas, ele, não. 14. O que se conta a respeito de vossa entrevista com Alexandre é verdade? Resp. Muito real, a história até atrancou. 15. Em que a história atrancou? Resp. Ouço falar das outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? 16. As palavras que se lhe atribui, de que se ele não fosse Alexandre gostaria de ser Diógenes, são verdadeiras. Resp. Talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre um jovem maluco, vão e orgulhoso, a seus olhos eu era um mendigo. Como o tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? 17. Depois de vossa existência em Atenas reencarnastes na Terra? Resp. Não, mas em outros mundos. Atualmente pertenço a um orbe em que não somos escravos, ou seja, se vos evocassem em estado de vigília não poderíeis atender ao chamado, como faço esta noite. 18. Poderíeis traçar-nos o quadro das qualidades que buscáveis no homem, tais como as concebíeis então e tais como as concebeis agora? Resp. Sim, antes, coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela razão. Agora, abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. Os anjos da guarda. Comunicação espontânea obtida pelo Senhor ele, um dos médiuns da sociedade. Há uma doutrina, a dos anjos guardiães, que, pelo seu encanto e doçura, deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão abrupta à montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e, aí permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah! Se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise! Quanto vos livraria dos espíritos maus! Mas, ó! Quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar, não te aconselhei isto. Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo. Contudo,
Nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó! Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis vossas existências. Vamos, homens, coragem! De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os. Que a meta não vos falte, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que não vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço, para nós, nada é, e, não obstante viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se, quando vê no bom caminho, sofre, quando lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceanos sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e a ciência, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Observação: nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes da terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui, neste planeta, separa os continentes. Ano 2, fevereiro de 1859, número 2. Os agêneres. Já nos referimos diversas vezes à teoria das aparições. Em nosso último número a recordamos, a propósito dos estranhos fenômenos que relatamos. Para melhor compreensão do que se segue, rogamos aos nossos leitores que a eles se reportem. Todos sabem que, no número das manifestações mais extraordinárias produzidas pelo Sr. Home estava a aparição de mãos, perfeitamente tangíveis, que cada um podia ver e apalpar, que pressionavam e apertavam mas que, de repente, não ofereciam senão o vazio quando queriam pegá-las de surpresa. Eis aí um fato positivo, que se produziu em diversas circunstâncias, atestado por numerosas testemunhas oculares. Por mais estranho e anormal que pareça, se maravilhoso desde o momento em que é possível lhe darmos uma explicação lógica. Entra, então, na categoria dos fenômenos naturais, embora de ordem completamente diversa da dos que se produzem aos nossos olhos,
e com os quais é preciso pôr-se em guarda para não os confundir. Nos fenômenos comuns podemos achar pontos de comparação, como o do cego, que percebeu o brilho da luz e das cores pelo som da trombeta, mas não similitudes. É precisamente a mania de querer tudo assimilar àquilo que conhecemos a verdadeira causa de tanta desilusão em certas pessoas. Pensam que podem manipular esses elementos novos como se fossem hidrogênio e oxigênio. Ora, aí está o erro. Esses fenômenos estão submetidos a condições que escapam ao círculo habitual de nossas observações. É preciso, antes de tudo, conhecê-los e com eles nos conformarmos, se quisermos obter resultados. É necessário, sobretudo, não perder de vista que esse princípio essencial, verdadeira chave da ciência espírita e agente dos fenômenos vulgares, é uma força física, material, que pode ser submetida às leis do cálculo, ao passo que nos fenômenos espíritas esse agente é constantemente uma inteligência que tem vontade própria e que não podemos submeter aos nossos caprichos. Nessas mãos havia carne, pele, ossos, unhas reais. Não, evidentemente, era apenas uma aparência, mas de tal ordem que produziu o efeito de uma realidade. Se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Suponhamos que um espírito estenda essa aparência a todas as partes do corpo. Teremos, então, a impressão de ver um ser semelhante a nós, agindo como nós, quando não passa de um vapor momentaneamente solidificado. Tal é o caso do louquinho de Bayonne. A duração dessa aparência está submetida a condições que nos são desconhecidas, depende, sem dúvida, da vontade do espírito, que a pode produzir ou fazê-la cessar à vontade, embora dentro de certos limites, que nem sempre tem liberdade de transpor. Interrogados a respeito, bem como sobre todas as intermitências de quaisquer manifestações, os espíritos sempre disseram que agiam em virtude de uma permissão superior. Se, para certos espíritos, é limitada a duração da aparência corporal, podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo, pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria, para nós, toda a aparência de um ser humano, poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar qual se fora uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. Partimos de um fato patente, a aparição de mãos tangíveis, para chegar a uma suposição que é a sua consequência lógica. Entretanto, não a teríamos trazido à baila se a história do menino de Bayonne não nos tivesse posto no caminho, ao nos mostrar a sua possibilidade. Questionado sobre esse ponto, um espírito superior respondeu que realmente podemos encontrar seres dessa natureza, sem que o suspeitemos. Acrescentou que isso é raro, mas possível. Como, para nos entendermos, precisamos dar um nome para cada coisa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o chama gêneres, assim indicando que a sua origem não é o resultado de uma geração. O fato a seguir, que se passou ultimamente em Paris, parece pertencer a esta categoria. Uma pobre mulher estava na igreja de São Roque e rogava a Deus que a auxiliasse em sua aflição. À saída, na rua Saint-Honoré, encontra um senhor que a aborda e lhe diz: "Boa mulher, ficarias contente se arranjasses trabalho?" "Ah, meu bom senhor", responde ela, "peço a Deus que me conceda esse favor, porque estou muito necessitada." "Pois bem, ide a tal rua, número tanto. Procurai a senhora T, ela vos dará trabalho." Então continuou seu caminho. A pobre mulher dirigiu-se sem demora ao endereço indicado. "Com efeito, tenho um trabalho para mandar fazer", diz a senhora em questão, "mas como não o disser a ninguém, como pode a senhora vir me procurar?" Então a pobre indigente, avistando um retrato suspenso à parede, respondeu: "Senhora, foi esse cavalheiro que me enviou aqui." "Esse cavalheiro?" replicou espantada a senhora, "mas isso não é possível.
Este é o retrato de meu filho, morto há 3 anos. Não sei como pode ser isto, mas vos asseguro que foi esse senhor que acabei de encontrar ao sair da igreja, onde tinha ido pedir a Deus que me assistisse. Ele me abordou e foi ele mesmo que me mandou aqui. Conforme o que acabamos de ver, nada haveria de surpreendente em que o espírito do filho daquela senhora, a fim de prestar um serviço à pobre mulher, da qual sem dúvida ouvira a prece, lhe tivesse aparecido sob a forma corpórea para indicar-lhe o endereço da própria mãe, em que se transformou depois. Sem dúvida no que era antes, um espírito, a menos que, continuando seu passeio, tenha julgado conveniente mostrar-se a outras pessoas sob a mesma aparência. Essa mulher teria, assim, encontrado um agênere, com o qual havia conversado. Mas, então, dirão, por que não se teria apresentado à sua mãe? Nessas circunstâncias os motivos determinantes dos espíritos nos são completamente desconhecidos. Agem como bem lhes pareça, ou melhor, como disseram, em virtude de uma permissão sem a qual não podem revelar sua existência de modo material. Compreende-se, ademais, que sua visão poderia causar à mãe perigosa emoção. E quem sabe se não se apresentou a ela durante o sono ou de qualquer outro modo. E, aliás, não terá sido um meio de lhe revelar sua existência. É muito provável que tenha testemunhado aquela conversa entre as duas senhoras. Não nos parece que o louquinho de Bayonne deva ser considerado como um agênere, pelo menos nas circunstâncias em que se manifestou, visto ter tido sempre, para a família, o caráter de um espírito, caráter que jamais procurou dissimular, era seu estado permanente, e as aparências corporais que assumiu eram apenas acidentais, ao passo que o agênere propriamente dito não revela sua natureza e, aos nossos olhos, mais não é do que um homem comum. Sua aparição corporal pode ter longa duração, conforme a necessidade, para estabelecer relações sociais com ou diversos indivíduos. Pedimos ao Espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos, dignando-se responder às nossas perguntas. 1. O espírito do louquinho de Bayonne poderia mostrar-se corporalmente em outros locais e a outras pessoas além da sua família? Resp. Sim, sem dúvida. 2. Isto depende de sua vontade? Resp. Não exatamente. O poder dos espíritos é limitado, só fazem o que lhes é permitido fazer. 3. O que aconteceria se ele se apresentasse a uma pessoa desconhecida? Resp. Teria sido tomado por uma criança comum. Dir-vos-ei, porém, uma coisa, por vezes existem na Terra espíritos que revestiram essa aparência, e que são tomados por homens. 4. Esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores. Resp. Podem pertencer às duas, são fatos raros. Deles tendes exemplos na Bíblia. 5. Raros ou não, basta sua possibilidade para merecer a nossa atenção. O que aconteceria se, tomando semelhante ser por um homem comum, lhe fizessem um ferimento mortal? Seria morto. Resp. Desapareceria subitamente, como o jovem de Londres, ver o número de dezembro de 1858, fenômenos de bicorporeidade, 6. Eles têm paixões. Resp. Sim, como espíritos têm as paixões dos espíritos, conforme sua inferioridade. Se algumas vezes tomam um corpo aparente é para fruir as paixões humanas, se são elevados, é com um fim útil que o fazem. 7. Podem procriar? Resp. Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na terra e elas não podem ser derrogadas. 8. Se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria um meio de o reconhecer? Resp. Não, a não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar, fatos que lestes anteriormente. Observação: alusão a um fato dessa natureza relatado no início da seção. 9.
Qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Resp. Frequentemente o mal. Os espíritos bons têm a seu favor a inspiração, agem pela alma e pelo coração. Como sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, e aquelas são desse número. Entretanto, como disse, os espíritos bons podem igualmente tomar essa aparência corporal com um fim útil. Falei de maneira geral. 10. Nesse estado podem eles tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade? Resp. Sim, pois que podem desaparecer quando bem entenderem. 11. Têm eles um poder oculto superior ao dos demais homens? Resp. Só têm o poder que lhes faculta a sua posição como espírito. 12. Têm necessidade real de alimento? Resp. Não, o corpo não é real. 13. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão. Em que se teria transformado o alimento absorvido? Resp. Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Compreendeis que o corpo desapareça? Por que não quereis compreender que a matéria também desapareça? O corpo do rapaz de Londres não era uma realidade, visto estar em Boulogne. Era, pois, uma aparência. O mesmo ocorre com a nutrição que ela parecia absorver. 14. Se tivéssemos entre nós um ser semelhante, seria um bem ou um mal? Resp. Seria antes um mal. Aliás, não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Não vos podemos dizer muita coisa, tais fatos são excessivamente raros e jamais têm um caráter de permanência, notadamente as aparições instantâneas, como a de Bayonne. 15. O espírito familiar protetor algumas vezes toma essa forma. Resp. Absolutamente, não dispõe ele de recursos interiores. Manipula-os com mais facilidade do que o faria sob uma forma visível e se o tomássemos por um nosso semelhante. 16. Perguntam se o conde de Saint-Germain não pertenceria à categoria dos agênores. Resp. Não, era um hábil mistificador. A história do jovem de Londres, relatada em nosso número de dezembro, é um fato de bicorporeidade, ou, melhor dizendo, de dupla presença, que difere essencialmente daquele de que tratamos. O agênere não tem corpo vivo na Terra, apenas seu perispírito toma uma forma palpável. O jovem de Londres estava perfeitamente vivo. Enquanto seu corpo dormia em Boulogne, seu espírito, envolto pelo perispírito, foi a Londres, onde tomou uma aparência tangível. Conhecemos um fato quase análogo. Enquanto estávamos calmamente deitados em nosso leito, um de nossos amigos viu-nos diversas vezes em sua casa, embora sob uma aparência não tangível, assentando-nos a seu lado e com ele conversando. Certa vez nos viu em robe de chambre, em outras, de paletó. Transcreveu nossa conversa e nos enviou no dia seguinte. Era, como não poderia deixar de ser, relativa aos nossos trabalhos prediletos. Querendo fazer uma experiência, ofereceu-nos refrescos. Eis a nossa resposta: não tenho necessidade disso, visto não ser o meu corpo que está aqui. Sabeis, assim, que não há necessidade de vos produzir uma ilusão. Uma circunstância assaz bizarra apresentou-se nessa ocasião. Seja por predisposição natural, seja como resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, e poderíamos dizer, desde a infância, o fundo de nosso caráter sempre foi de extrema gravidade, mesmo na idade em que não se pensa senão nos prazeres. Essa constante preocupação nos dá um semblante de frieza, de muita frieza mesmo. É, pelo menos, o que muitas vezes nos tem censurado. Entretanto, sob essa aparência glacial, talvez o espírito sinta mais vivamente do que no caso de se permitir expansões exteriores. Ora, em nossas visitas noturnas ao nosso amigo, ele ficou bastante surpreendido por nos ver completamente diferente. Estávamos mais abertos,
mais comunicativos, quase alegres. Tudo em nós respirava a satisfação e a calma proporcionada pelo bem-estar. Não estará aí um efeito do espírito desprendido da matéria? Ano 2, março de 1859, número 3. Fenômeno de transfiguração. Extraímos o seguinte fato de uma carta que nos foi escrita em setembro de 1857, por um de nossos correspondentes de Saint-Étienne. Após referir-se a diversas comunicações de que foi testemunha, acrescenta: dá-se um fato extraordinário numa família de nossos arredores. Das mesas girantes passou-se a poltrona que fala, depois um lápis foi ligado ao pé dessa poltrona e ela indicou a psicografia. Praticaram-na durante muito tempo, mais como brincadeira do que como coisa séria. Por fim a escrita designou uma das moças da casa, ordenando que lhe passassem as mãos sobre a cabeça depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente e, depois de um certo número de experiências, transfigurou-se, tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não havia conhecido e de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações ocorriam sucessivamente numa mesma sessão. Disseram-me que ela falava um dialeto que não é mais o do nosso tempo, pois não conheço nem o antigo, nem o atual. O que posso afirmar é que numa sessão onde havia tomado a aparência do irmão, vigoroso e decidido, essa mocinha de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. Esse fenômeno repete-se constantemente, da mesma maneira, há 18 meses, mas somente hoje produziu-se espontânea e naturalmente, sem imposição das mãos. Apesar de bastante raro, esse estranho fenômeno não é excepcional. Já nos falaram de diversos fatos semelhantes e nós mesmos fomos testemunhas de algo parecido em sonâmbulos no estado de êxtase e até nos estáticos que não se encontravam em estado sonambúlico. Além disso, é certo que emoções violentas operam sobre a fisionomia uma mudança que lhe dá uma expressão completamente diferente daquela do estado normal. Não vemos, do mesmo modo, criaturas cujos traços móveis se prestam à vontade a modificações que lhes permitem tomar a aparência de outras pessoas. Por aí se vê que a rigidez da face não é tal que não possa prestar-se a modificações passageiras mais ou menos profundas. E não há nada de surpreendente que um fato semelhante possa ocorrer neste caso, embora, talvez, por uma causa independente da vontade. A propósito, eis as respostas que foram dadas por São Luís no dia 25 de fevereiro último, em sessão da Sociedade. 1. O caso da transfiguração de que acabamos de falar é real. Resp. Sim. 2. Nesse fenômeno existe um efeito material. Resp. O fenômeno da transfiguração pode ocorrer de modo material, a tal ponto que nas diferentes fases em que se apresenta poderia ser reproduzido em daguerreotipia. 3. Como se produz esse efeito? Resp. A transfiguração, como entendeis, nada mais é que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais, todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. 4. Pode acontecer sejam os espectadores enganados por uma falsa aparência. Resp. Pode também acontecer que o perispírito represente o papel que conheceis. No fato citado houve contração nervosa e a imaginação lamentou bastante. Aliás, esse fenômeno é muito raro. 5. O papel do perispírito seria análogo ao que se passa no fenômeno de bicorporeidade? Resp. Sim. 6. Então, nos casos de transfiguração é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente. Resp. Não propriamente desaparecimento físico e sim oclusão. Entendei-vos sobre as palavras. 7.
parece resultar do que acabais de dizer que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer dois efeitos. Primeiro, alteração dos traços do corpo real em consequência de uma contração nervosa. Segundo, aparência variável do perispírito, tornado visível. É assim que devemos entender? Resp. Certamente. 8.